meu povo! Então, chegamos com mais um vídeo em nosso canal no YouTube, sempre diversificando os temas, hora geografia, hora história, hora atualidades, enfim. E respondendo uma pergunta um tanto quanto estranha, mas que tem uma resposta inusitada. O Rio de Janeiro já foi capital de Portugal? Então vamos responder daqui a pouquinho. Antes, agradecer ao nosso parceiro, Colégio Cotemig, onde eu trabalho há 18 anos, formando técnicos em informática, em TI, em tecnologia, que é o ramo mais promissor do futuro aqui em nosso país. Então vamos à nossa resposta. Bom, no começo do século XIX, o Napoleão Bonaparte chegou ao poder na França. E aí ele tinha como o grande sonho da sua vida comandar não só a França, como toda a Europa. E o grande rival do Napoleão era a Inglaterra. França e Inglaterra rivalizavam ali pelo domínio da influência do continente europeu. O Napoleão conseguiu conquistar todo o continente europeu, mas ele não tinha uma marinha que conseguisse vencer a marinha britânica. A Batalha de Trafalgar mostrou muito bem isso. Então, se o Napoleão dominava a Europa continental e não conseguia invadir a Inglaterra, o que ele fez em 1806? Ele decretou o bloqueio continental. Nenhum país europeu poderia receber barcos, poderia comercializar com a Inglaterra. Então ele acreditava que com isso iria sufocar o comércio, que era o grande ponto-chave dos ingleses. Os ingleses ficariam isolados com essa medida, uma medida que depois se mostrou nefasta para a grande parte da Europa, mas enfim. E aí Portugal, que sempre teve uma ligação muito íntima com a Inglaterra, ficou numa situação muito difícil. O Dom João VI, que era o regente de Portugal, já que a sua mãe estava meio pirada das ideias, então ele era o governante de Portugal, já que a sua mãe não tinha condições para isso. O Dom João VI ele ficou numa situação complicada, porque ele sempre foi um aliado da Inglaterra, por outro lado também não tinha condições de bater de frente com os exércitos franceses. Então ele tentou ali enrolar a França, dizendo que iria cumprir o bloqueio continental, enfim, mas acabou não cumprindo e a França invadiu Portugal. E o que o Dom João fez? Ele tomou uma atitude que foi realmente inusitada. Juntou toda a elite de Portugal. Os números são incertos. Alguns dizem 10 mil, 12 mil, dizem até 15 mil pessoas. Embarcaram em vários navios e, escoltados pelos ingleses, vieram para o Brasil. Então Dom João fugiu de Portugal para exatamente não ser capturado pelas tropas francesas. E a partir desse ponto, os portugueses atravessam o Atlântico em janeiro de 1808. Chegam em Salvador e dali eles vão para a capital do Brasil, o Rio de Janeiro, que era a capital já desde 1763, capital da colônia Brasil. E aí nós já podemos tipificar, com a chegada da família real ao Brasil, e ela se instalou no Rio de Janeiro, cidade que aí, graças à presença da família real portuguesa e das elites de Portugal, o Rio se transformou numa cidade muito mais moderna, com biblioteca, com jardim botânico, museu, enfim. Então nós já podemos tipificar que durante o período que o Dom João e toda a sua família, toda a corte portuguesa estava no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro era a capital do Império Português. Algo inédito, uma inversão da metrópole, né, que era em Lisboa, e migrou para o Rio de Janeiro. Então o Império Português passou a ser governado do Rio de Janeiro. Então o Rio, sim, era a capital do Império e, consequentemente,
de Portugal. E aí, em 1815, a Europa venceu como um todo o Napoleão e nas conferências de Viena ficou decidido que todos os reis e rainhas deveriam retornar para os seus reinos. E aí, o que o Dom João fez? Como ele não queria retornar para Portugal, ele mudou o nome do reino, de Reino de Portugal para Reino do Brasil, Portugal e Algarve. Para quê? Para poder continuar aqui. Porque se o reino era do Brasil, Portugal e Algarve, em qualquer um dos três lugares que ele estivesse, era a metrópole, era o ponto central de comando do reino. Então, a situação do Rio enquanto capital ficou ainda mais impressionante, porque Brasil e Portugal agora estavam no mesmo nível, ninguém era colônia de ninguém, e a capital era no Rio de Janeiro. Então, o Rio realmente foi capital de Portugal. Inclusive, aí depois a história é longa, né? Os portugueses começam a exigir a volta de Dom João. Ele volta em 1821, deixa seu filho aqui, e aí as consequências disso foram a independência do Brasil, local que não aceitaria mais voltar a ser colônia de Portugal. Demorou? Fica com Deus. Todo mundo, abraço do Clevinho.